De tempos em tempos somos assolados por crimes hediondos, ações criminosas tão covardes e violentas que nos fazem ficar colados nos telejornais e sites de notícias para acompanhar seus desfechos. Hoje vamos tratar de 3 crimes emblemáticos. O primeiro é o caso Suzanne von Richthofen, que participou do planejamento e execução do assassinato dos próprios pais. O segundo é o caso de Elise Matsunaga, que assassinou e esquartejou o marido, o empresário Marcos Kitano Matsunaga, herdeiro do grupo Yoki. E o terceiro, o caso Eloá, assassinada pelo ex-namorado após 5 dias de cativeiro. Vamos relembrar os detalhes dos crimes e ver por onde andam os criminosos após anos dos episódios. E se você gosta do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, seu comentário e compartilhar o vídeo com seus amigos, além, é claro, de ativar o sininho de notificações. Assim você apoia o nosso trabalho e ajuda o canal a continuar a produzir mais conteúdo desse tipo. Caso Suzanne von Richthofen. Como uma menina de classe média, bonita e aparentemente bem criada, acaba se envolvendo no assassinato dos próprios pais? Bem, essa é a primeira história que tentaremos desvendar. Na noite do dia 31 de outubro de 2002, Manfred e Marisa von Richthofen foram mortos a pauladas pelos irmãos Daniel e Christian Cravinhos, amando da própria filha, Suzanne von Richthofen. A premeditação, crueldade e covardia do crime abalaram o país, mas o fato mais arrebatador foi a participação de Suzanne. Na época, ela tinha aproximadamente 19 anos, era estudante de Direito na PUC São Paulo. De acordo com os depoimentos dos acusados, antes do assassinato, o irmão de Suzanne, que na época tinha 15 anos, foi levado por ela até um cybercafé. Depois disso, Suzanne e seu namorado, Daniel Cravinhos, à época com 21 anos, encontraram o irmão dele, Christian Cravinhos, de 26, e seguiram para a casa da família, no Brooklyn, zona sul de São Paulo. Suzanne entrou na casa dos pais e foi ao quarto do casal para se assegurar que estavam dormindo. Depois, ela acendeu a luz do corredor para sinalizar aos irmãos. Eles entraram e golpearam o casal. Tudo levava a crer que se tratava de um caso de latrocínio. Contudo, na casa não foram encontrados pela polícia sinais de arrombamento, e tanto o alarme quanto o sistema interno de vigilância estavam desligados. Dias após o crime, os irmãos compraram uma moto. Uma parte do valor foi paga em dólares, o que levantou suspeita por parte da polícia. Em 8 de novembro de 2002, Suzanne, Daniel e Christian foram presos e confessaram ter planejado e executado o assassinato do casal. Depois de 20 anos, incluindo os períodos de prisão domiciliar, Suzanne foi libertada no dia 11 de janeiro de 2023. Foi transferida para o regime semiaberto pela 2ª Vara de Execuções Penais de Taubaté. Suzanne, hoje com 39 anos, já havia obtido liberdade provisória em junho de 2005, por decisão do STJ, Superior Tribunal de Justiça, mas voltou a ser presa meses depois, após a exibição de uma entrevista concedida ao Fantástico, da Rede Globo. Durante a entrevista, ela chorava e aparentava fragilidade, mas foi descoberto que tudo se tratava de uma estratégia orientada por seus advogados. Em 2006, ela foi colocada em prisão domiciliar provisória, permitida pelo então ministro Nilson Naves, do STJ, mas a decisão foi cassada no mês seguinte. Enquanto esteve presa, Suzanne se tornou evangélica e uma conselheira das outras detentas. Abriu mão de lutar pela herança dos pais, tentou se reaproximar do irmão. Entretanto, em 2014, se casou com Sandra Regina Ruiz Gomes, presa por sequestro. Em 2015, ela progrediu para o regime semiaberto. Em 2016, saiu pela primeira vez da prisão durante o feriado da Páscoa. 2 anos depois, em 2018, no mesmo dia em que foi beneficiada com a saída temporária de fim de ano, Suzanne foi levada de volta à prisão, após ser flagrada em uma festa de casamento em Taubaté. O casamento com Sandra durou até 2016. No mesmo ano, Suzanne começou a namorar o empresário Rogério Olberg. Chegou a afirmar em entrevista que seu sonho era construir uma família. A tenebrosa história da jovem que participou do assassinato dos pais acabou se tornando o tema de 2 longa-metragens lançados em 2020. As produções foram baseadas nos autos dos processos do assassinato do casal von Richthofen e retratam as versões do crime apresentadas por Suzanne e Daniel Cravinhos ao tribunal. Suzanne chegou a entrar com uma ação contra a produtora Santa Rita Filmes por causa dos filmes A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais. Mas a produtora ganhou todas as fases da primeira instância do processo, que já se encontra transitada em julgado. Em 2021, ela foi autorizada pela Justiça a iniciar o curso de farmácia
em uma faculdade em Taubaté, a 140 quilômetros da cidade de São Paulo. Não foi a primeira vez que Suzane tentou frequentar um curso superior. Ela conseguiu autorização para estudar em junho de 2016, mas o curso não foi divulgado pela Justiça. De acordo com o TJ São Paulo, Suzane acabou não fazendo o curso em razão de sua situação financeira. Os irmãos Cravinhos. No ano de 2006, Christian Cravinhos, irmão de Daniel, foi condenado a 38 anos e 6 meses de prisão pela participação na morte dos pais de Suzane, mas em 2013 foi conduzido para o regime semiaberto. Em 2018, ele foi sentenciado a mais 4 anos e 8 meses pelo crime de corrupção ativa, após uma tentativa de suborno a policiais em um bar em Sorocaba, quando tentava evitar sua prisão após se envolver em uma confusão. Na época, Christian cumpria pena em regime aberto, privilégio concedido pela Justiça de São Paulo em 2017. Na confusão, ele teria agredido uma mulher com a qual mantinha um relacionamento. As pessoas que estavam no estabelecimento acionaram a polícia. Quando os policiais chegaram ao local, Christian teria oferecido R$1.000 para não ser preso, que seriam pagos na hora. Além disso, ofereceu ainda mais R$2.000, que seriam pagos depois. O valor seria conseguido junto com seu irmão Daniel. No momento da prisão, ele foi revistado pelos policiais, que encontraram a munição 9mm em seu bolso. Já Daniel Cravinhos, ex-namorado de Suzane, obteve direito ao regime aberto em 2018, ano que ele deixou o presídio de Tremembé para cumprir o resto da pena em liberdade. Ao todo, entre os regimes fechado e semiaberto, Daniel ficou 15 anos e 3 meses preso, apesar de ter sido condenado a 38 anos e 11 meses de prisão. A progressão de regime foi concedida pela 2ª Vara de Execuções Criminais de Taubaté, em razão do bom comportamento e pela redução de pena obtida com dias de trabalho. Em dezembro de 2014, Daniel Cravinhos se casou com a filha de uma agente penitenciária, que conheceu em novembro de 2012, quando ela foi ao presídio visitar o irmão, detido sob suspeita de ter participado de um roubo. E por onde anda Suzana hoje? Em regime aberto há pouco mais de 4 meses, Suzane von Richthofen está inscrita para o concurso de telefonista da Câmara Municipal de Avaré, São Paulo. A condenada não está infringindo regras ao se candidatar em um processo seletivo. Richthofen se candidatou para o cadastro de reserva de telefonista, o cargo mais concorrido do concurso da Câmara de Avaré. Suzane vive em Angatuba, no interior de São Paulo, desde janeiro de 2023 e estuda biomedicina em uma universidade particular em Itapetinga. Elise Matsunaga. Em maio de 2012, o empresário e herdeiro da empresa alimentícia Yoki, Marcos Kitano Matsunaga, desapareceu de seu apartamento em São Paulo. Elise Araújo Kitano Matsunaga, sua esposa, foi condenada por ter assassinado, esquartejado e ocultado o corpo do empresário. Ela foi liberada do complexo penitenciário de Tremembé em 30 de maio de 2022, após conseguir a liberdade condicional. O julgamento de Elise foi um dos mais longos da história da Justiça de São Paulo. Mesmo com o crime tendo ocorrido em 2012, apenas em novembro de 2016, Elise foi considerada culpada das acusações, mesmo estando presa desde o ano do assassinato, quando assumiu a autoria do crime assim que o corpo do marido foi identificado. Elise alegou que havia cometido o crime em razão das infidelidades do marido e disparado o tiro fatal após uma briga entre o casal. Os dois possuíam licença para porte de armas por estarem registrados como CAC, colecionadores, atiradores e caçadores, no Exército Brasileiro. A arma do crime foi uma pistola 380, presente do marido a Elise. Elise agiu sozinha. As crises de ciúme do casal eram frequentes, mesmo que a convivência, de acordo com amigos e familiares, fosse pacífica. Elise estava convicta de que Marcos a estava traindo e chegou a forçar o marido a demitir uma empregada acreditando que eles tinham um caso. Marcos conheceu Elise em um site de prostituição. Os dois firmaram um relacionamento sério após algum tempo, apesar de Marcos ainda estar casado. A história é que Elise teria entrado nessa vida depois de ter fugido de casa em decorrência dos abusos sexuais sofridos nas mãos do padrasto. A filha do casal, atualmente, está sob a guarda da tia de Elise. Elise revelou ter deixado o marido morto no quarto por horas, até decidir esquartejá-lo. Depois disso, depositou os restos mortais em malas de viagem e colocou-as em seu carro. O plano era retornar ao Paraná, seu estado natal, mas foi interceptada pela Polícia Rodoviária Federal e voltou a São Paulo. Ela acabou deixando as malas na cidade de Cotia, onde foram encontradas pela polícia.
Elise Matsunaga foi condenada a 19 anos e 11 meses e um dia de prisão em dezembro de 2016. No momento da condenação, ela já havia cumprido mais de 4 anos por estar presa preventivamente, desde a confissão do crime. Hoje, em liberdade condicional, Matsunaga diz acreditar que o marido a perdoou e deseja rever a filha. Elise hoje. De acordo com a reportagem do Estadão do dia 8 de março de 2023, o Ministério Público de São Paulo pediu à Justiça que Elise Matsunaga retorne à prisão, em razão do suposto uso de documento falso, investigado pela Polícia Civil de Sorocaba. Atualmente, Elise trabalha como motorista de aplicativo em Franca. Ela está em liberdade condicional desde maio de 2022. O pedido da suspensão do livramento condicional de Elise foi feito pelo promotor Odilon Neri Comodaro, da comarca de Franca. E em 27 de fevereiro desse ano, ela foi detida e levada ao 8º Distrito Policial de Sorocaba para responder a uma denúncia de falsificação de documentos. O caso Eloá. O assassinato de Eloá, ocorrido em 2008, foi um dos casos de maior repercussão da história. A adolescente de 15 anos foi mantida refém por quase 5 dias por seu ex-namorado, Lindbergh Alves, juntamente com sua amiga Nayara Rodrigues. Após dias de negociações sem êxito, a polícia decidiu invadir o apartamento onde as jovens eram mantidas como refém. A invasão, ocorrida em 17 de outubro de 2008, acabou com a morte de Eloá e deixou Nayara com ferimentos graves. No dia 13 de outubro de 2008, por volta das 13 horas, Lindbergh Alves invadiu o apartamento de Eloá Cristina Pimentel, na região do ABC Paulista, porque não aceitava o fim do namoro. Durante o período do cativeiro, Lindbergh manteve a ex-namorada e outros 3 colegas como reféns. Iago Vieira e Vitor Campos foram liberados pelo sequestrador na mesma noite. Já Nayara Rodrigues da Silva conseguiu deixar o cativeiro no dia seguinte, mas retornou para auxiliar nas negociações. O sequestro durou cerca de 100 horas e foi acompanhado pelo país inteiro através da imprensa, se prolongando até a noite do dia 17 de outubro, quando a polícia decidiu invadir o apartamento depois de várias tentativas mal sucedidas de negociações. Lindbergh reagiu atirando contra as 2 jovens. Eloá morreu com um tiro na cabeça e outro na virilha. Nayara Alves da Silva, amiga de Eloá, foi atingida no rosto. Apesar do ferimento, ela foi socorrida e sobreviveu. Em 16 de fevereiro de 2012, 4 anos após o crime, Lindbergh Alves foi condenado a 98 anos e 10 meses de prisão pelos 12 crimes pelos quais foi julgado, incluindo homicídio qualificado, cárcere privado, lesão corporal, tentativa de homicídio. A cobertura pela TV. O caso Eloá recebeu gigantesca cobertura jornalística pelos principais veículos de comunicação do país, com destaque para a TV Globo, que fez uma extensa cobertura do sequestro e das negociações. Durante os 5 dias de cativeiro, as câmeras da emissora transmitiram ao vivo as movimentações policiais e as negociações com o sequestrador. O programa da apresentadora Sônia Abraão na Rede TV, A Tarde é Sua, também fez uma intensa cobertura do caso. A apresentadora chegou a entrevistar ao vivo Lindbergh por 2 vezes na tentativa de solucionar o caso. A apresentadora conseguiu o número do telefone do apartamento de Eloá e ligou para entrevistar Lindbergh. A atitude foi recriminada por muitos telespectadores e por setores da imprensa, que qualificaram a atitude como sensacionalista e potencialmente prejudicial às negociações. A invasão da polícia. As informações divulgadas na época falavam que a polícia teria ouvido um disparo dentro do apartamento de Eloá e este foi o estopim para a decisão de explodir a porta e invadir o local. Durante uma entrevista ao programa Fantástico, na TV Globo, Nayara afirmou que Lindbergh não havia atirado antes de a polícia invadir o apartamento. De acordo com suas declarações, o tiro que foi ouvido pode ter sido disparado pelos próprios policiais durante a invasão. A declaração gerou ainda mais polêmica e levantou dúvidas sobre a atuação da polícia durante o episódio. Onde anda Lindbergh atualmente? Não se sabe muito da vida de Lindbergh Alves depois de sua condenação. Das poucas informações disponíveis, ele permanece no presídio de Tremembé, em São Paulo, penitenciária conhecida por receber presos envolvidos em casos de grande repercussão, como Alexandre Nardoni, Elise Matsunaga, Suzane von Richthofen e os irmãos Cravinho. Nos últimos 15 anos, realizou cursos de qualificação oferecidos e trabalhou em oficinas na unidade prisional.
Manteve também uma rotina intensa de leituras ao longo dos anos. Em 2021, após 13 anos preso, um terço da pena cumprida, a defesa de Lindbergh pediu relaxamento de sua prisão para o regime semiaberto, quando o preso tem o direito de sair durante o dia para estudar ou trabalhar, retornando à noite para a prisão. Os detentos têm direito também a 5 saídas temporárias por ano, entre elas o Dia dos Pais, Dia das Crianças e Natal. Em princípio, o pedido foi acatado pela Justiça, mas revogado 4 meses depois, após recurso do Ministério Público de São Paulo. Um ano depois, em 2022, novo pedido de regime semiaberto foi aprovado pela Justiça, sob argumento de bom comportamento e possibilidade de ressocialização do réu. O MPSP, Ministério Público de São Paulo, recorreu mais uma vez, alegando que ele tem personalidade agressiva e com alternância de comportamento. Mas o recurso ainda não foi aprovado e foi protocolado em 13 de dezembro de 2022. E você, conhecia essas histórias? Acompanhou na época em que elas aconteceram ou está conhecendo agora? Não deixe de deixar o seu comentário, curtir o vídeo, ativar os sininhos da notificação. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e a produzir material de qualidade para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.